Uma alegria, sempre que posso estar aqui. Estou vendo rostinhos que eu me lembro quando eram pequenininhos, agora já cresceram bastante. Gente nova. E ouvindo aqui o Reinaldo, né? E o Marcos, eu lembrei de quando começou esse grupo. Então, foi interessante ver o avanço. Eu sei que o Reinaldo não vai se embaidecer. Mas, gente, muito bom, que energia. Parabéns, Reinaldo. Para vocês verem, faz tanto tempo isso, que quando o Marcos começou, ele usava os cabelos longos. Não é, Marcos? Ele achava que ele era o Roberto Carlos, por isso que ele sempre coloca músicas. Mas parabéns, viu? Muito bacana. Bom, gente, o tema realmente é interessante, né? Espelho, espelho meu. Porque mexe com coisas da gente, mexe com a nossa infância, mexe com coisas do inconsciente. Eu confesso a vocês que quando foi escolhido esse tema, os temas vêm por inspiração. E depois eu corro atrás para me preparar. E eu não conseguia preparar. Falei, gente, vamos fazer surpresa? Né? Eu fico apreensivo. E hoje, trabalhando, que eu fui pensando, e a espiritualidade sempre passa alguma coisa, a gente vai atrás do restante. Né? Então, eu também estava ansioso, mas acho que é algo que vocês devem refletir junto comigo. Essa história do espelho, essa frase, espelho, espelho meu, se refere a um conto, acho que vocês se lembram, né? Da Branca de Neve e os 7 anõezinhos. Isso começou assim, antigamente não tinha televisão, acreditem, não tinha internet, então as histórias eram contadas assim, né? Fazia-se roda, tinha os contadores de história, e muitos ensinamentos para a alma, ensinamentos espirituais, eram contados em histórias, de uma forma simbólica. Uma, para se preservar o conhecimento, e outra porque qualquer coisa que saísse fora da Igreja Católica, né, da fé católica então reinante, era considerada heresia. Então nós temos muitos ensinamentos ocultos em simples histórias. Não estou dizendo que essa é uma delas, mas por que não, né? A gente vai refletir um pouquinho. E teve 2 irmãos, os irmãos Grimm, lá numa região que hoje é a Alemanha, que eles se ligaram nisso, começaram a ouvir as histórias e escreveram essas histórias. E não foi só essa não, tem um monte de histórias que eles escreveram. E elas se propagaram pelo mundo, principalmente quando nos Estados Unidos, através de Walt Disney, né, ele fez os desenhos e aí a gente começou a conhecer essas histórias todas. E essa ficou muito forte, essa história para a gente, por causa daquela madrasta malévola, né, que dizia, espelho, espelho meu, como é que era? Você... Que toda mulher fala hoje, né, quando vai para o espelho, não é? Ela olha para o espelho, né, se olha, tem alguém mais linda do que eu? E o espelho dizia, sim, não tem. Um dia apareceu a própria afilhada, né, a filha adotiva dela, que era a madrasta. Não era filha adotiva? Como é que se fala quando é filha? Enteada, isso. Vocês conhecem a história melhor que eu. A enteada, e aí ela ficou muito brava, e aquela história toda, e a Branca de Neve vai para a floresta e encontra 7 anõezinhos, certo? Não é isso? 7 anõezinhos. Até aí, tudo bem. Então vamos começar a refletir um pouquinho. Avisando que essa reflexão que será feita é baseada no pensamento espírita. Aqui, evidentemente, só deve ter espíritas, né? Uma casa espírita. Mas como hoje a gente passa pela internet, todo mundo tem acesso, é deixar bem claro que é uma reflexão espírita, tá bom? Porque o espírita acredita em reencarnação, acredita na vida, né, após a morte, acredita num monte de coisa que as pessoas estão começando a perceber agora, as pessoas que não são espíritas. Pois bem, essa ideia do espelho, gente, hoje em dia, já há algum tempo, é muito utilizada pelos cientistas da mente, pelos psicólogos, psicanalistas, porque é como se todos nós tivéssemos um espelho mental. E olha, a gente conversa com esse espelho. Pode perceber, vamos falar do espelho físico primeiro. Vocês alguma vez não se pegaram, mas será que eu estou bem? Não é melhor? Parece que o espelho responde, falando, não, acho melhor trocar essa gravata. Aí você vai e conversa. Eu falei de mulher, mas homem também é vaidoso, né?
Então, o homem vai pentear o cabelo, quando tem, né, ele fica ali, puxa para cá, puxa para lá, se arruma. Mulher também. E o espelho físico, ele mostra para a gente a aparência externa. Mas tem uma espécie de espelho mental que nós nos questionamos sempre, sempre. Veja bem, quando a gente tenta um cargo numa empresa, por exemplo, nós estamos trabalhando em algum local. Não passa pela cabeça assim, tem uma vaga, será que tem alguém que saiba mais do que eu? A gente não pensa às vezes? Poxa, quando a gente vai fazer um trabalho, em alguns momentos a gente se julga melhor do que os outros. E a gente faz essa pergunta, será que alguém vai conseguir me superar? Se a gente começar a pensar, e uma autoanálise, não é pensar nos outros e sim na gente, eu acho que a gente pensa toda hora com esse espelhinho aqui interior. A todo momento a gente se questiona, a gente compara, nós nos comparamos e nós julgamos. Há teses que dizem que nós projetamos nesse espelho a nossa sombra, ou seja, aquelas coisas que não estão muito legal na gente, a gente projeta nos outros. A gente vai conversar um pouquinho disso aqui hoje. Mas uma ideia, quando nós nos comparamos, a gente se compara por algum motivo, para avaliar se a gente está bem ou não. Então vamos supor que a gente veja uma outra pessoa, vamos dizer assim, uma mulher ou um homem que queira manter aquela silhueta que a mídia vende como perfeita. Na mulher, é aquela cintura, sem costelas, que quebra as costelas, bem magrinha, e o homem é aquele corpo sarado. Então, às vezes, você olha e fala, caramba, eu estou mal, olha aquela pessoa como está. E a mulher, mesma coisa, nossa, olha aquela ali, tem a minha idade, olha como ela está bem cuidada. Quando a gente pensa assim, não vem os pensamentos, mas também não sai da academia? Se ela trabalhasse que nem eu, não é? Ou então, o marido paga tudo, e o homem já pensa bobagem, porque o homem já é mais másculo, né? Esse daí, que adianta ser assim? Ou seja, nós estamos sempre nos comparando, e esse nosso espelho, a gente se vê de uma forma diferente, a gente justifica. E muitas vezes, se a gente não consegue se sentir melhor que a outra pessoa, o que a gente faz? A gente tenta abaixar a outra pessoa. Não é assim, gente? Ninguém está fazendo aqui um meia-culpa, não é uma confissão e não precisa concordar. Se a gente concorda, a gente está dizendo que sim, né? Mas pensem, às vezes, quando a gente quer se sentir bem, a gente não tenta encontrar defeito nas outras pessoas. Não é? Eu acho que é natural. A gente tem que mudar isso, mas é automático. A gente olha para o nosso espelho interior e se a gente se sente inferior em qualquer aspecto, a gente tenta diminuir. Olha, quando alguém quer um cargo, vou voltar a falar de cargo, em empresa acontece muito isso, e pode ser o cargo numa empresa ou o cargo numa casa espírita. Não começa a achar defeito? Não começa, Marcos? Começa. E é interior a coisa, né? Tá vendo? Ele não tem condição de fazer isso. Pintou de azul, por que azul? Devia ser verde, e começa interiormente. A princípio, isso é uma coisa interna. Com o tempo, isso começa a se externar, a gente começa a comentar. E pega uma outra pessoa que tem espelho que nem a gente, que também está querendo superar suas deficiências, está querendo crescer, e aí começa uma energia muito ruim. Isso, eu não estou comentando ainda do plano espiritual, só no nosso nível material, encarnados. Isso acontece em casa, acontece na família, isso acontece no trabalho, na escola, nas reuniões sociais. Por exemplo, a gente vai num casamento ou numa festa. Os grupinhos que estão ali conversando, eu não vou dizer sempre, porque não teria como saber, mas um grande número desses grupinhos está fazendo o quê? Vocês que estão dizendo, hein? Fofoca, né? Se chegar num grupinho e está ali o Marcos com a Tânia dizendo assim, porque nós temos que evoluir, porque o Evangelho, daqui a pouco começa a sair um para cá, sai outro para lá, por quê? Parece que a fofoca satisfaz. Por quê? Porque a fofoca significa, nós estamos depreciando outras pessoas. Quando a gente deprecia as outras pessoas, a gente se eleva.
Então é como se nós estivéssemos dizendo para o nosso espelho: espelho, espelho meu, tem alguém melhor do que eu? Tem. Quem é? E a gente vai dar uma maçã envenenada. Pode prestar atenção, gente. É muito legal fazer esse exercício, porque hoje eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a rir. Falei, eu vou comprar caixas e caixas de maçã, porque nós ficamos julgando as outras pessoas o tempo todo. Nós ficamos com o nosso espelho aqui do lado, julgando e julgando. E é interessante como é fácil de observarmos os defeitos alheios. É muito fácil. É tão fácil que nós temos muitos orientadores espíritas, não é? É fácil orientar e dizer para a pessoa como viver bem. Mas é muito complicado a auto-orientação. Por quê? Porque a gente não aceita. Nós não temos problemas. O nosso espelho fala que nós somos os melhores. Percebem? Quando é que dá crise? Quando aparece a nossa branca, ou o nosso branco de neve. Que a gente percebe que tem realmente pessoas melhores, preparadas para determinadas áreas do que nós. E aí, ou nós continuamos a tentar rebaixá-las, ou nós paramos e dizemos assim: preciso fazer alguma coisa. Chega, não dá para ficar se enganando. Tá? Passando isso para a área espiritual, é o momento da renovação. Porque chegam para a gente e apontam o dedo e falam assim: poxa, você não pode continuar obsediado toda hora. Cada vez que você vem aqui, vai para o trabalho de desobsessão, toma a paz, toma o descarrego, daqui um mês volta com o mesmo problema. Se você não mudar, não vai resolver. Por que a pessoa não melhora? Porque quando ela pergunta para o espelho, o problema não é dela. Quando ela se pergunta, não, eu peguei obsessão porque a minha sogra é terrível. Ela me irrita tanto que eu não consigo, veja, o problema é a sogra. O trânsito, nossa, eu vou para o trabalho, um percurso de 10 minutos, eu fico 2 horas. Nós justificamos as nossas deficiências. Por isso que muitas vezes a gente não muda. Se nós tivéssemos a coragem de olhar para o nosso espelho, ou um espelho mesmo, e olhar cara a cara e dizer: por que eu estou a todo momento obsediado? E prestar atenção e não se desculpar é o primeiro passo da mudança. É a hora que a gente percebe aonde estão os nossos problemas e o que a gente precisa mudar. Até aí tudo bem? Muito bom. Onde é que estão os 7 anões? Eu fiquei pensando, e os anõezinhos? Estão na floresta. Como é que eu vou encaixar os anõezinhos aqui, né? Aí eu comecei a pensar, falei, os caras ficaram lá na Alemanha, naquela época, igreja católica muito forte, né? Falei, fui pesquisar, que tem um mentor chamado Google, que é maravilhoso. Você se concentra, digita ali o que você quer, fecha os olhos, digita e aparece. E eu vi o seguinte, era muito forte a ideia dos pecados capitais, que eram, olha que coincidência, falei, que interessante, né? E aí comecei a ver a respeito, vi que não foi a Igreja Católica que criou os 7 pecados, essa ideia já existia antes. E aí a coisa começou. 7 pecados capitais, o que eles diziam? Que os outros até que dava para levar, mas esses tinha que chegar lá e pedir a bênção, né? Receber lá o perdão, porque senão não ia para o céu nem a pau. Então tem alguma coisa a ver, que quando você analisa as características de cada anãozinho, dá para você fazer um link. Eu não vou fazer isso aqui hoje. Mas eu peguei o quê? Os 7 pecados capitais, para a gente pensar um pouquinho, pela visão, pela ótica espírita, por essa ideia do espelho. Por quê? A Branca de Neve representa a pureza, o espírito puro, porque ela se deu bem com esses 7 pecados capitais. Percebe que interessante? Não é? Ela se deu bem. Conseguiu o príncipe encantado, ela sofreu uma pressão danada, mas venceu. Então, ou seja, esses 7 pecados, que, não vamos chamar de pecado, esses 7 vícios da alma, que são muito fortes em quase todos nós, eles podem ser vencidos pela nossa pureza, pela pureza que existe em nossa alma, pela nossa união divina. No caso dessa historinha, representada pela Branca de Neve. Então, por exemplo, fala-se da gula como um dos pecados capitais. Você fala, pô, mas comer aquela pizza, aquela feijoada,
são coisas simbólicas, né? O pecado seria o excesso, o apego, não só à comida, como à bebida, um apego excessivo à alimentação em detrimento de outras pessoas. Ou seja, é viver para comer. Vocês vão falar assim, mas tem gente que vive assim, para comer e beber? Não tem? Vamos fazer uma maldade? Tem, não tem? Tem. Então, tem. Mas a gente não vai estar aqui hoje, não estaremos aqui hoje, para julgar as outras pessoas, tá legal? Vamos fazer uma reflexão com a gente, não precisamos falar. Mas é legal pensar, será que eu vivo em função disso? Só vivo em função de me alimentar e que se dane o resto? Eu vou cuidar da minha comida? Poxa, mas tem um monte de gente passando fome, é problema deles. É o karma deles, eles vieram para passar fome. Assim, comeram muito na outra vida, nessa, pronto, já somos livres de qualquer problema, né? Dá sacolinha para quê? O governo dá a cesta básica, né? Eu vou fazer o quê? Então, é algo nesse sentido. Bebida, gente, eu vou falar um pouco aqui da luxúria, que tem a ver. Mas, bebida também, né? Eu não sou contra, eu já tive meus momentos também, que eu gostava de tomar socialmente alguma coisa, depois começou a não bater mais, né? Socialmente como espiritualmente. E foi nessa época, inclusive aqui na casa, né, que a gente resolveu. Nós criamos um grupo de meditação e cada semana a gente recebia alguma coisa na hora, né? E quando era assim, começou acho que 100 pessoas, né? Nós paramos de tomar álcool, comer carne e fumar. Tudo nesse período. Sobrou um pouco, né? Sobrou um pouco de gente, mas foi numa época muito, muito interessante. Que não era só, não pode mais, a gente era instruído a respeito, todo mundo se esforçou, mas foi bem interessante. Mas, ou seja, a bebida muitas vezes faz a pessoa viver em função disso. Então, é nesse caso aqui que não seria muito bom para o nosso espírito. A avareza é outro pecado considerado pela antiguidade como um pecado capital. A gente pensa em avareza, dinheiro, né? A pessoa guardar dinheiro, não é que ela é avarenta. Você tem que ter uma poupança, né? Tem pessoas que não vivem por causa de guardar o dinheiro. Não se alimentam direito, não permitem que a família viva, por quê? É guardar o dinheiro. E não é só dinheiro, são bens materiais de todos os jeitos. E os antigos consideravam que a avareza era cuidar mais da parte material e não pensar em Deus. E pelo Espiritismo a gente sabe que a pessoa que foca somente os bens materiais, chega na espiritualidade, ele sofre muito. Não é porque chegam lá e falam assim, está vendo, você deixou tudo lá, que pena. Não, o sentimento continua, não muda. Quantos e quantos casos de pessoas que criaram em vida assim grandes fortunas, apegadas a ela, viviam como mendigos para guardar esse dinheiro, desencarnaram e ficaram aqui, rodeando a fortuna, os herdeiros, perambulando. Aí as pessoas dizem assim, mas hoje em dia não acontece isso, porque a espiritualidade... Isso não é problema da espiritualidade, isso é problema de cada um de nós. Então, se você ficar apegado aos seus móveis, à sua casa, nossa, sofri tanto para comprar essa casinha, você vai ficar rodeando lá depois que morreu. E vai fazer o quê? É o apego, é o sentimento de cada um. Então, em vida, nós temos que trabalhar o desapego. Sou apegado a quê? Já se perguntaram isso? É fácil. Se morrer agora, vamos supor que essa estrutura aqui ceda. Como eu fiz parte da construção, eu sei que isso pode acontecer, tá? Vamos supor que ceda. A gente morre agora. O que a gente sentiria falta? Pensem. E vocês podem fazer sempre. O que eu ia falar? Poxa vida. E não adianta ser falso, porque essas horas, eu estou com Deus no coração, isso daí você não está falando para ninguém, você está falando com o seu espelho. O que eu sentiria falta? Estou sem comer carne há 15 anos, aquela feijoada, eu queria comer uma feijoada. Veja, teu coração quer isso. Você tem que saber, tem que se conhecer. Eu queria, puxa vida, aquela viagem, eu não cheguei a fazer, por quê? Mas por que eu não fiz a viagem até agora?
Veja se é para guardar dinheiro, porque você não tem dinheiro. Analise-se, porque essas coisas, gente, ficam no inconsciente da gente. E quando a gente partir para o lado de cá, aqui do lado, né, mundo astral, a gente vai continuar. Já pensou? Você estuda, trabalha no espiritismo, conhece tudo do espiritismo, mundo espiritual, aí você acha que vai chegar lá e ficar numa boa e você vai ficar apegado com as coisas daqui? Já pensou? E isso acontece. Está aqui o Reinaldo, que trabalha com os nossos irmãozinhos, né, que o diga. Quantos e quantos espíritas, chegam do lado de lá, vida, mas você não aprendeu isso, mas que dor, e sofrimento, porque a gente não muda, nós não mudamos. Apego com a família. Mas a nossa família, quantas mães, o pai às vezes até pela causa de machismo, né? Mas sente também, mas quantas mães não soltam os filhos, não deixam os filhos seguir a vida? Eles se casam, mas ela fica ali. Não, é meu filho. Eu não tenho apego, mas ele não me telefonou hoje. Ele ligou faz 15 minutos, mas ele não falou assim, tchau mamãe, te amo. Não é? Tem muitos casos possessivos. É que eu amo demais. Não, você é apegado demais. É interessante a gente pensar nisso, porque o amor, pelo que nos ensinam, o amor, ele não é ciúmes, não é paixão. O amor liberta. A gente tem que pensar nisso. Se eu amo, eu quero o bem de. E qual é o bem da pessoa? É ficar sobre a minha saia? Sobre a minha gravata? Não, é ensinar e ajudar. Por quê? O apego prende também. Quantas pessoas desencarnam e ficam apegadas aos entes aqui encarnados? Como é que chama isso? Vocês têm até medo de falar, né? É obsessão. A pessoa obsedia o encarnado. Mas é meu parente. É uma obsessão. A pessoa não consegue ter paz, porque ela está ligada aqui. Aí tem que vir, preencher a fichinha, passar no Reinaldo, para o Reinaldo conversar com a entidade para ir embora. Entendeu? E o plano espiritual faz isso por quê? Porque a entidade precisa se aproximar dos médiuns para receber esse choque de energia para poder cortar. É todo um trabalho bem feito. Mas se a gente já sabe disso, vamos desapegar um pouquinho, em todos os sentidos. E para saber o que nós estamos apegados, a gente tem que pensar, né? Refletir, ter os momentos de reflexão. Luxúria. Eu marquei aqui para não esquecer, que eu não fico toda hora, né, falando dos 7 pecados aqui. Luxúria, quando a gente fala luxúria, parece que é só ligado ao sexo, foco nos desejos sexuais. Mas não é só nisso, é nos prazeres materiais. E aí pode entrar também do dinheiro e tudo mais. Há momentos, eu não vou dizer que tem pessoas que só vivem para gozar as coisas materiais. Eu digo que nós mesmos, tem momentos que a vida se apresenta para a gente de uma forma muito fácil. Parece que nós ganhamos uma loteria celeste, né? Em casa fica tudo bem, começa a entrar dinheiro, está todo mundo saudável. Fala, nossa, que beleza. E aí acontece uma coisa interessante. Não é com todo mundo, hein? A gente começa a esquecer um pouquinho do plano espiritual. E no centro hoje? Mas está chovendo. Tem bastante médium. Também, que é isso, né? 3 vezes por semana no centro? Também não tem tanto pecado assim. Aí começa. Aí na outra semana, mas, puxa, também no centro. É sempre a mesma coisa, o cara sobe ali, fica falando meia hora. E o Reinaldo com aquelas músicas, não põe um funk, não muda isso e tal. Aí começa a vir coisas na cabeça. Por quê? No fundo, ele não quer ir mais. Percebe? Por quê? As coisas estão tão bem, está me dando tanto prazer ficar em casa. E olha, meu aparelho de televisão novo, meu som novo, nossa, meu carro... Cheiro de carro novo, é difícil, né? Mas tem carro novo, aquele cheiro gostoso. Muito bem. O que tem que acontecer para cair a ficha da gente? Ou o que geralmente acontece? Muito bem. Só que fale mais baixo, porque senão atrapalha. O que precisa acontecer? Dor, né, gente? Como é que é aquela velha frase? Se não é pelo amor, é isso. Não é que nós viemos aqui na Terra para sofrer. Não, a gente sofre porque quer.
E a dor, nesse momento, ela vem como um remédio mesmo, como algo muito legal para a gente. Por quê? Aí começa alguém de nós, da família, a ter algum probleminha. Você vai no médico, já começa a ficar preocupado. Aí você lembra que tem um trabalho de cura no centro. Aí aquela coisa do dinheiro começa a escassear um pouquinho. Aí você fala, já tem encosto aí, preciso ir lá tirar um descarrego, que isso é olho gordo. Aí começam outros problemas. Se você só está focado na matéria, como é que fica o auxílio espiritual? Porque os mentores, eles não se intrometem na nossa vida. O plano espiritual superior nunca se intromete na nossa vida. Eles vêm quando a gente pede e a gente abre as portas. Agora, eu não vou chamar de plano espiritual inferior. Eu vou chamar de plano espiritual igual a nós. Porque se a gente está pensando na matéria, se nós não estamos querendo saber da espiritualidade, a gente vai atrair espíritos iguais. Concorda? E vão ficar fazendo a nossa cabeça para continuar. Aí se entrar a luxúria, se entrar a gula, se entrar aquele monte de coisa que acompanha esse estado negativo, é uma festa. E aí, coisas piores vão ter que acontecer para cair a nossa ficha e a gente bater de novo. Eu estou falando de espiritismo, pode ser uma outra religião, mas a gente se voltar para Deus, porque a dor faz com que nos lembremos que a vida aqui não é nada se a gente não tiver a ligação com Deus. Legal, né? Depois disso, vocês ficaram com medo, vocês vão começar a pensar, não vão? A ira, que é outro pecado também, considerado pecado capital. Eu acho que aqui, essa casa tão harmonizada, vejo a carinha de vocês, eu acho que nunca aqui alguém ficou nervoso mesmo, irado, né? Com cólera, não. Nem em jogo de futebol, assim, nada. Ninguém nunca fez assim para trançar a perna do juiz, o jogador, nada. Então, legal. Mas tem pessoas que têm momentos na vida que ficam com muita raiva, né? Porque mexe com coisas contrárias à nossa vontade. A gente tem um desejo, alguém faz alguma coisa contrária, ou nos prejudica de alguma forma e a gente fica irado, né? Aquele momento de raiva. Termos raiva, gente, é algo que a gente pode dizer que é até normal na nossa fase evolutiva. Conservar a ira, que é o ódio mesmo, aí já é complicado. E os efeitos são danosos, assim. Eu posso falar no físico. A ira, e você pode chamar de mágoa, ressentimento, raivinha, nome que quiser, ela acaba com o físico da gente. É como se fosse um veneno instilado assim, gota a gota. Pela medicina chinesa, nós temos meridianos pelo corpo, meridianos de energia. E o meridiano de fígado é o mais ligado a esse tipo de energia. Então a gente detona esse meridiano. Aí fica com tontura, fica com os olhos meio assim atrapalhados, às vezes dá aquele zumbidinho, começa a não comer direito, não dorme direito, isso aqui. E no mundo astral, se nós estamos odiando, mas não é ódio, é uma mágoa, é ódio. Como é que fica a atração? Nós atraímos quem? Francisco Cândido Xavier, Teresa de Calcutá, né? Aí, o que a gente faz? A gente começa a receber uma pressão muito grande. E aí, na hora que a gente está olhando para o nosso espelho, vem as interferências. Mais ódio, mais rancor. E chega uma hora que a coisa vai de um jeito que você não consegue mais pensar. Os trabalhos de desobsessão, gente, eles são muito eficazes para as entidades, né? Para as pessoas depende dela. Porque que adianta? Vem para um trabalho, no caso de tratamentos com desencarnados ou desobsessão. É feito o tratamento. Essas entidades, né, que estão ali, elas são orientadas. E elas seguem ou não os seus caminhos, mas desligam daquela pessoa. E a pessoa aqui na matéria continua com os mesmos pensamentos. O que vai acontecer? Virão outros, não é? Então depende muito de nós o tratamento para a gente ter uma mente mais tranquila. Dentre ainda os chamados pecados capitais, nós temos o da preguiça, né? Que, como é que ele chamava? É preguiça mesmo, da preguiça. Gente, preguiça ser pecado, chato, né? Mas era. Mas no sentido de negligência, de desleixo, de não cuidar de si. Tem pessoas que não querem saber de nada, né?
Ou nós, já que nós não estamos falando dos outros, tem momento que a gente não quer saber de nada. Vê se vocês já ouviram falar desse estado. A gente não quer saber de nada, aí a gente começa a perder a vontade de tudo, não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de conversar, não tem vontade de trabalhar. Como é que chama isso? Depressão é pecado? Olha, aí de novo, eu falei, mas depressão é pecado? Aí me concentrei, Google, digitei lá para saber o que tinha a respeito, e vi o seguinte, que os gregos já conheciam a depressão. Então não é coisa nova, sabia disso? Naquela época já tinha depressão. E eles sabiam que era uma doença da alma e tal. Mas aí quando os católicos assumiram e tal, colocaram como pecado capital. Então depressão virou pecado, tá bom? Por esse grupo, né, que fez esse tratado dos pecados capitais. Mas nesse caso aqui, até para a gente entender, de repente a pessoa está depressiva, né? E fica sabendo que é um pecado, ela se mata, não é? Ela já não consegue saber o que ela tem. E eu ouço muito, se fala assim, a depressão é uma doença da alma. Você veio com essa doença porque trouxe do passado. Sim, é uma doença da alma. Mas é uma bênção da alma, gente. Se a gente pensar bem, por quê? Porque o que a depressão faz? Vamos lá. Não é assim, olha que legal, estou louco para pegar uma depressão. Não é isso. O que ela faz? Quando você está depressivo, nada lhe dá satisfação. Será que você não estava com a cabeça em outras coisas? E não estava se vendo? O que a depressão e as doenças da mente, vamos dizer assim, elas fazem? É olhar-se. O que está acontecendo comigo? Gente, não está legal, eu preciso me tratar. E aí vem as séries de tipos de tratamentos, né? Desde ir lá e tomar um remédio, e até você ir nas terapias próximas de autoajuda, e você começa, poxa, mas essa melancolia, essa tristeza, deixa eu ir atrás disso. E aí você começa a se conhecer, começa a ver que tem muito mais além da matéria, que aquele caminho que você estava não era suficiente para a tua felicidade, e vai buscar as coisas da alma realmente. Por isso, quer dizer, pelo menos o que eu entendo, é que está acontecendo tanto isso. A gente tem um verdadeiro surto de depressão, ou tristeza profunda, ou melancolia na atualidade. Nós estamos mudando os nossos valores, choque de valores. Agora tem muito a ver com o que já foi falado há muito tempo. Nós estamos passando por uma era de expiação e provas, né, para um mundo de regeneração, uma nova era. Já é prenunciado isso, que a gente está mudando, nós estamos mudando. E para mudar, se não tiver um pouquinho de dor, nós já vimos, a gente não muda. Ah, tá bom assim. Tem aquela famosa zona de conforto, já ouviram? É uma zona que a gente fica, uma zona assim devida, né, que não está muito bem. Mas também mudar para quê? Vou ter que fazer um esforço danado, e depois também não sei o que vai acontecer, deixa quieto. Mas escuta, teu marido te bate todo dia, mas também com ele, e pior sem ele. Já ouviram? Depois pega outro que não bate, já estou acostumado, a pessoa não quer... A pessoa não quer mudar, não é que ela gosta de apanhar. Ela tem medo do desconhecido, então ela quer ficar naquilo, entendem? Nós somos assim. Toda mudança gera, né, alguma coisa. E a insatisfação, gente, ela faz mudar. Se você está satisfeito, deixa como está. Mas se você está insatisfeito, e no caso, insatisfeito consigo, você vai buscar mudanças. Os remédios ajudam? Ajudam. Eles dão até uma forcinha. Mas se você não fizer algo, você vai ficar tomando remédio a vida inteira. E vai ficar insatisfeito. Ok? Então, aos depressivos, ótimo. Sinal que chegou a hora da mudança. E nós indicamos o Evangelho como terapia. Você fala lá, vem o Evangelho de novo. Mas é interessante, quando cada leitura do Evangelho, a gente percebe uma coisa diferente. Quando nós vemos as novas teorias, vira e mexe vem uma onda, né, com nomes diferentes, que nem foi a lei da atração. Né, todo mundo virou místico de repente.
coisas que já são faladas e faladas, estudadas há séculos, mas o marketing foi feito de uma forma muito interessante. Mas a essência da lei da atração é o poder da fé e está no Evangelho. Peguem, leiam de novo e vai ver, está no Evangelho. Os ensinamentos de Jesus. É uma nova roupagem. Mas a ciência agora está buscando um monte de coisa, inclusive a física quântica, aí trazendo revelações que estão no Espiritismo, né? Mas se a gente pensar direitinho, está no Evangelho. Se nós conseguíssemos praticar um pouco mais das recomendações que o Cristo deixou, a nossa vida seria bem melhor. Mas não vamos se culpar por isso também. Se nós ficamos com culpa, que é um outro tipo de problema da atualidade. A gente se culpa de um monte de coisa. E a culpa também faz mal. Mas é só refletir um pouco mais. É prestar atenção na alma dos escritos, não na letra. Ou seja, vai se falar de reencarnação aqui. Nossa, estou careca de saber. Que palestra chata, reencarnação. Eu já sei, morre, vai, vem, vai. Não, presta atenção. Faz uma reflexão. Porque na hora que a gente começa a refletir, nesse momento que a gente está pensando, o desejo é, quero aprender, quero evoluir. E aí sim, a espiritualidade superior nos auxilia. Isso é uma oração. E aí você recebe intuição, você recebe inspiração. Você não vai incorporar e nem estribuchar, é intuitivo, entendeu? Você começa, puxa, que ideia legal. Você pensa que é sua. E também se for, eles que mexeram aqui para que essa ideia se formate. E aí você começa a evoluir. É assim que a coisa se processa. Isso é evolução. E quando a gente lê então o Evangelho, é a mesma coisa. Não é ler porque eu tenho que ler, porque todo mundo lê, eu tenho que aprender. Se não fala, eu não sei, vou ficar para trás. Eu não. Não é esse o desejo. É ler para aprender. É pegar um parágrafo, não tenha pressa. Esse parágrafo aqui, vamos ler direitinho o que foi colocado. O que eu posso acrescentar na minha vida? Conversa com o espelho. Pergunta para o seu espelho interior. O que isso tem a ver comigo? Vocês ficarão perplexos de ver as ideias que virão. Você fala, meu Deus, quem é que está aqui? Sai daqui, espelho. Porque parece que tem alguém aqui dentro. E tem, né? Algo chamado consciência. Que é a mesma pessoa, essa consciência, que faz com que quando a gente desencarna, fique se cobrando, fique com dor, fique com medo. As pessoas pensam, quem não é espírita, que o juízo final, né, é uma assembleia, todo mundo ali, passam num telão. Mas na verdade está tudo aqui, gente. Nós somos os nossos juízes. Nós nos culpamos, nós nos julgamos, e não dá para fugir de nós mesmos, né? Portanto, vamos aproveitar esses momentos que ainda nos restam, enquanto este piso aguenta, né? Refletir, conversar com o nosso espelho anterior. E eu deixei aqui por fim, né, o último dos pecados capitais, que é o orgulho. O orgulho que nós temos. Aliás, pela análise, né, que fizemos hoje de todos esses, eu entendi que o orgulho me parece que é o que mais nos causa dano. Vocês já leram muitos romances espíritas, né? Histórias diferentes, épocas diferentes, mas pode perceber que nas tragédias parece que o orgulho é a marca que tem em todas elas. Orgulho. E nós ainda temos isso, gente. É chato, né, a gente aceitar. E quando a gente fala, não, eu não tenho orgulho, é porque você é orgulhoso, não quer aceitar que tem orgulho. Né? Mas a gente tem orgulho. E é até bom ter um pouco de vaidade, de orgulho, é legal. Poxa, meu filho conseguiu uma nota legal, eu tenho orgulho disso. Não é desse orgulho que eu estou falando. É aquele orgulho do ego, aquele que eu não admito que sejam mais do que eu. Aquele que eu não admito que falem alguma coisa que me diminua. Aquele que eu falo, não, quando bater nessa daqui eu te dou um tiro, não é? É esse orgulho, porque é esse orgulho que faz a gente ficar nessa roda reencarnatória. A gente está aqui hoje de castigo por quê? Porque a gente tem que estar aqui aprendendo, todos nós. Nós estamos numa escola.
Eu falei castigo, brincando, porque tem planetas, pelo menos que eles contam, né, Marcos, que é muito melhor. Deve ter muita coisa boa para fazer, que todo mundo fica numa boa, que é o que vai acontecer com o nosso aqui. Mas somente para aqueles que já saíram dessa faixa, dessa linha que nós estamos e que a gente está caminhando. São espíritos que já entenderam que o orgulho é coisa primitiva e não de alma evoluída. Então, todas as vezes que a gente se sentir ofendido, vamos pensar um pouquinho nisso. E não adianta a gente dizer assim, tudo bem, ele me fez isso, mas Deus vai dar um jeito nisso. A gente está rogando uma praga, não é? A gente não vai fazer nada, mas a gente está rogando, deseja. Ou então, quando alguém faz alguma coisa e a pessoa se ferra, a gente fica feliz por dentro, segurando aqui para não dar risada, né? Isso é o orgulho da gente. Então, quando isso acontecer, não vamos fazer penitência ou ficar se matando, não. É só a gente entender, poxa, ainda tenho orgulho. Então é isso que eu vou trabalhar. E, para findar, não esquecer que a vida dos outros é dos outros. Certo? Nós temos um vício, eu digo nós, porque eu me incluo nisso, de ficar cuidando da vida dos outros. Nós temos que cuidar da nossa. Porque quando a gente vai desencarnar, e olha, eu fiquei sabendo que todos nós vamos encarnar. Quando a gente desencarnar, não vão querer saber dos outros, vão querer saber da gente. E aí? Eu ajudei tanta gente, eu orientei, eu fiz, nossa, foi muito legal, tá aí, e você? O que você fez para você? Como assim? O que você trabalhou? Dos teus vícios, né? Dos teus aspectos negativos. Eu fiquei tanto tempo cuidando dos outros que não aprendeu nada. Certo? Meus amigos, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Vou pensar também, né? Pensa que eu me excluo disso, mas eu fiquei muito contente, vou frisar de estar aqui novamente, por ver o pessoal aqui presente, depois vamos conversar um pouquinho lá embaixo, mas é legal ver um monte de gente reunida assim, para refletir, para cantar, para estudar, porque eu acho que é isso que os amigos espirituais esperam da gente. Acredito que é isso que Jesus quer que a gente faça. Então, muito obrigado, reflitam bastante e que Deus nos ampare a todos. Muito obrigado.